Boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo através do Instagram da Nice Viapia Turismo. Eu sou Viviane Fernandes e esse é mais um workshop dos embaixadores Iniciativa Baiá Boatê. E a nossa convidada de hoje, Andréa Nakane. Ela é CEO da Mestres da Hospitalidade e Anjos da Hospitalidade. E hoje a gente vai falar, o nosso tema é comunicação não violenta gerando negócios. Andréa Nakane já entrou, vou aceitar aqui o convite de transmitir. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que a gente tem uma setinha aqui embaixo para vocês convidarem todos os seus amigos e conhecidos, que o tema hoje é muito interessante. Olá, querida Andréa, seja Oi, Vivi, bem-vinda. tudo bem? Tudo Estão me ouvindo bom? bem? Estou te ouvindo bem. Mais uma vez juntas, né? Que bom. Que Seja bom. muito bem-vinda a mais esse projeto do Baiá, que é o Workshop dos Embaixadores, né? Trazendo sempre informações importantes e a gente sempre on time, né, querida Andréia? Porque as Verdade. coisas estão mudando a cada minuto, né? Que momento que a gente está vivendo, né? A gente agora É. tem, as fronteiras abrem, as fronteiras fecham, e as coisas estão mudando a cada segundo. As pessoas estão entrando, sejam todas muito bem-vindas, né? Queria dar as Isso. boas-vindas e te agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Querida André, Que queria que isso. você é uma pessoa muito renomada dentro da área de eventos, dentro da área de turismo. Isso é verdade. Quem não conhece a nossa querida Andréa Nakane. Andréa Nakane também é uma grande embaixadora de turismo do Rio de Janeiro, né? Que faz acontecer também em prol do nosso Rio. Verdade. Agora tá em São Paulo, mas é totalmente carioca, né, querida Andréia? Você só está Totalmente. aí. Olha, eu acabei de chegar, eu estava aí no Rio. Olha Vim só, embora domingo. quase que a gente faz o nosso workshop do Rio, diretamente do Rio, Quase, né? quase. Mas vem a tecnologia aí para ajudar a gente também, da gente estar fazendo, não importa mais da onde seja, né, querida André? A gente pode hoje Verdade. fazer essas transmissões, né, falando do mundo todo. Querida André, o tema de hoje vai ser um workshop, né, o segundo workshop dos embaixadores. O primeiro a gente fez com o Major Douglas Andrade, também embaixador de Sim. turismo, que falou sobre segurança pública e sobre turismo, né? E hoje a gente vai Uhum. entrar também nesse tema tão importante, né, que é a comunicação não violenta gerando negócios, né? E você com essa Isso. expertise de eventos já com maestria, quantos anos, André, que você está Ai. nessa área como CEO? Bom, a gente começou muito cedo, né? Então a gente já tem aí quase, são 30 anos já. Nossa, começamos crianças. Na maternidade. Não é? Aliás, nos conhecemos, a gente até falou isso, né, com Foi, Joana Palhares, né, Andréia? A verdade. A gente devia ter o quê? Uns saudosa e 20 estimada. anos? É. Nossa, acho que mais, porque só 20 anos eu tô aqui em São Paulo. Então a Olha, gente se conhece há uns 26, 27 anos. menina, que loucura, hein? Abafa Olha, o caso, maravilhosa. Mas é bom, né, querida amiga? É sinal que a gente tem experiência, né? E é com isso que a certeza. gente tem que, é para isso que a gente está aqui, para poder transmitir um pouquinho da nossa expertise para todos que estão nos assistindo, né? Verdade. E é porque você tem essa carinha de menina de 20 anos, mas isso é maravilhoso também, né? Que bom. Ah, é. A cosmetologia nos ajuda, né, Vivi? Então a gente vai mantendo até onde dá. Exatamente. Perfeito. Querida André, dando início agora ao nosso workshop, né? As pessoas já estão entrando, Aham. lembrando que a gente tem uma setinha aqui embaixo, que a gente também pode convidar todas as pessoas, amigos de turismo, amigos ligados à área de eventos. André é uma tem uma expertise incrível, né? André tem só CEO da Mestre de Hospitalidade e Anjos da Hospitalidade, né? Que você vai falar um Sim. pouquinho. Conta já um pouquinho, André, enquanto as pessoas vão entrando na nossa live, da Tá. tua história dentro dessa área de eventos que você tem você é muito renomada nessa área, né? Principalmente e ligado também à área de turismo, né? Porque o mestre da Sim, hospitalidade por anos, se não décadas, que fez toda a parte de palestras dentro da ABAV, né? Que é a maior verdade, feira de verdade. turismo da América do Sul. Conta um pouquinho dessa história para gente.
Olha, 2020, apesar de, né, ser um ano bastante difícil, desafiador para todos nós, eu vou guardar com muita alegria, porque eu defendi a minha tese de doutorado na área de eventos de entretenimento ao vivo, e que tem a ver justamente com o estudo de caso. Um dos é o Rock in Rio, como um evento que gera inúmeras oportunidades diretas e indiretas, movimenta de forma espetacular o turismo na cidade. Então, junto com outros, Lollapalooza e Bananada foi alvo aí da minha pesquisa, e depois de 4 anos aí eu consegui terminar e apresentar também pelo lado online a minha defesa. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu acredito que toda contribuição acadêmica, porque eu sou ainda de um tempo que Uhum, eventos o pessoal falava, organiza festinhas. E uhum, eventos hoje, apesar de toda a estagnação em função das não autorizações e flexibilizações impostas pela questão da pandemia, é um veículo de comunicação dirigida, um dos mais importantes, um dos mais antigos que existem, que acompanham a história da humanidade, e eu tenho plena certeza que a gente se adaptou, os eventos híbridos, os eventos virtuais, né, aconteceram, os uhum. híbridos agora estão acontecendo com todas as cautelas Sim. possíveis, e logo quando efetivamente a gente tiver uma vacina, eu não tenho a menor dúvida que os eventos presenciais vão voltar com toda a sua potencialidade, porque nós somos seres sociais. A gente quer estar junto dos outros, a gente quer justamente conviver e socializar com os outros. E os eventos permitem isso, permitem essa aproximação, permitem essa troca de conhecimento, essa troca Sim. de alegrias, de emoções. Então, eu sou muito feliz de ter escolhido eventos como uma das Uhum. minhas bandeiras, e que eu trabalho com bastante afinco para que justamente a gente possa cada vez mais ter as pessoas envolvidas e recebendo realmente todos os benefícios e vantagens de um bom planejamento de eventos. Que maravilha, né, André? Até porque a gente sabe que evento e turismo são dois pilares que eles andam lado a lado, né? Porque os Verdade. eventos movimentam o turismo de uma cidade, de um estado, senão o país está aí sua tese em cima do Rock in Rio, do Lollapalooza, dos grandes eventos, Sim, né, que trazem se não milhares de pessoas, você vai falar isso com muito mais sim. expertise do que eu, né? Porque sua tese foi Uhum. em cima desses mega eventos que movimentam e trazem capital para a cidade e enriquecem a nossa cidade, então são de fundamental importância. Eu acho que você falou isso com Verdade. muita prioridade, os eventos vão voltar sim, né? Inclusive de uma forma. Agora a gente está no momento, né, que a gente está entre, né, a vacina, né, que daqui a pouco Sim, vai entrar aí com mais vai. afinco, Uhum. né? Se Deus Uhum. quiser, vão ser todos vacinados, e aí a gente vai poder voltar aos nossos eventos presenciais, que, vamos falar a verdade, não tem comparação. Não, Eles podem até ser complementares, né? Mas eles sim, são diferentes, né? É o que você falou. é Principalmente o verdade. povo brasileiro, que a gente tem essa necessidade de estar próximo, né? Sim, E o evento, né? Principalmente mestre de hospitalidade, que vocês fazem com tantas prioridades, aquelas palestras maravilhosas na BAV. Gente, que foi incrível, eu tive a oportunidade de fazer uma vez, né, que você coloca o foi. fone e as pessoas ficam te assistindo. Esse contato, né, com as pessoas, de você estar olhando, é uma troca energética muito bacana que você não tem pela internet. A verdade é essa, né? Não, não, não. É É, diferente, né? É uma Uhum. alternativa extremamente importante. Nós vimos o Sim, quanto foi importante nesse momento de um isolamento físico, porque os eventos virtuais não nos permitiram o isolamento social. A gente, pelo contrário, a gente se manteve conectado, a gente manteve aí a produtividade das nossas empresas, a gente investiu em relacionamentos, mas como você falou, não tem como comparar os eventos presenciais, essa questão da passionalidade que a gente tem, sobretudo como um povo latino, de gostar realmente de estar com o outro, de olhar olho no olho, né? De ter essa aproximação,
não tem igual, não tem igual, né? É, exatamente, perfeita, Andréia, colocação perfeita, ainda mais nós brasileiros, né? Dando É, início aqui ao nosso workshop, eu vou fazer algumas pontuações para a nossa querida embaixadora tá. de turismo do Rio de Janeiro, Andréia Nakane, e ela vai desenvolver esses 5 tópicos que a gente, 6 tópicos que a gente preparou aqui para vocês, tá? Primeiro Aham. tópico do nosso workshop. Comunicação que impera hoje no mundo é violenta. Por quê? Vamos Ai, lá. triste, né, Vivi? Mas Sim, infelizmente é. E às vezes a gente não se dá conta, porque a gente associa a violência a uma questão de agressão física, sobretudo. Mas a violência, ela se apresenta em diversos outros escopos. sim, Na comunicação, o uso de palavras grosseiras, o uso de palavras de baixo calão, o uso de palavras que trazem um teor agressivo, sim, é um exemplo claro de uma comunicação violenta. E perfeito, outro tipo de comunicação violenta é quando você não escuta o outro. E a gente hoje vive justamente nesse momento. Todo mundo quer falar, todo mundo aí tem as suas redes sociais e todo mundo democraticamente consegue se expressar, se expor, mas a maioria não quer ouvir, não quer que o outro fale. Ou então ele finge que está escutando para tentar ali criar uma espécie de perfeito. interpretação que está na conversa, que está dialogando, mas não está. A cabeça dele está em outro lugar. Então, isso é também uma comunicação violenta. Sim, E a gente acaba reproduzindo essas frases, esses comportamentos, e não tem isso evidente que está justamente contribuindo para que essa violência ganhe cada vez mais espaço. Então, quando a gente fala em comunicação violenta, não, eu não sou violenta. Não, você pode não ser sim. violenta no que diz respeito ao seu gesto, à sua questão física, Aham, mas pela ausência justamente de atenção, de relevância que você dá ao outro, e até mesmo o uso de palavras que vão gerar ressentimento, que vão gerar amargura, você está sendo violenta. Então, a exato. gente não se dá conta. A questão da comunicação violenta, ela é, como dizem hoje, estrutural. Ela já nasce e já é incorporada de uma forma que a gente não percebe. E quando a gente vê, a gente está reproduzindo isso, o que Sim, acaba sendo bastante danoso no que diz respeito a uma convivência harmoniosa, edificante entre as pessoas. E quando perfeito. você leva isso para o cenário corporativo, então, nossa, abre-se aí um precipício entre líderes, empreendedores, staff, equipe e até mesmo com aquele que é alvo do seu trabalho, o seu consumidor, o usuário, o cliente, enfim. É algo que se alastra de tal forma Uhum. que muitas vezes a gente acaba não conseguindo até mesmo fazer abruptamente um corte sobre isso, Vivi. Perfeito, querida André, muito bem colocado. Medeiros, Daniela tá pedindo para você fazer um curso sobre isso, que é muito importante. Sem dúvida nenhuma. Essa colocação foi de suma importância, porque a gente está vivendo aí num momento de estresse grande, né? Principalmente corporativo, entre as grandes empresas passando por crises, e as pessoas, a gente vê nitidamente que essa comunicação violenta, ela está em mais evidência agora, antes do que nunca, né? Porque Sim, as sim. pessoas, ao invés de procurarem o equilíbrio e o entendimento entre elas, elas estão, teoricamente, né, no sentido figurativo da palavra, se matando. E isso só Sim. gera desconforto, isso não leva nenhuma empresa para frente. Então, você está falando Uhum. de um tema importantíssimo, porque o estresse, ele gera o desentendimento, ele gera a preocupação, mas ele não pode gerar a comunicação violenta, porque a comunicação violenta ela coloca tudo por água abaixo, não é verdade? A partir do Sim. momento que você tem, principalmente a gente se tratando do mercado corporativo, uma falta de comunicação numa empresa, por exemplo, onde a comunicação violenta impera, você não anda para lado nenhum. Né? E isso Não, está pelo contrário, acontecendo muito. Você fez uma verdade. colocação
Perfeito, Andréia. Exatamente. Vamos dar continuidade aqui no segundo tópico, que é com Aham, relação à comunicação não violenta. Ela é uma uhum. teoria que pode ser aplicada no dia a dia? É, com toda certeza. As pessoas acham que quando você coloca em prática a comunicação não violenta, significa que você vai deixar para lá, que você vai passar a mão na cabeça do outro. Não é isso. A comunicação não violenta, ela não evita o conflito, ela evita o conflito que seja justamente agressivo. Ela evita muitas vezes que você tenha algo que virou uma moda, que é a política de cancelamento nas redes sociais. Então Uhum. você segue uma determinada pessoa. A pessoa fez um post que não te agradou, que você não concorda e você tem total direito de não concordar, mas Sim, você simplesmente faz o quê? Em vez de manter ali uma aproximação, tentar, por meio de argumentações, justificativa, entender o pensamento do outro, você simplesmente retira aquela pessoa do seu grupo de amigos ou sim, seguidores. A política de cancelamento é violenta também, porque ela justamente exclui. Quando você trabalha a comunicação não violenta, ela inclui. E a gente precisa incluir todos, sem nenhum tipo de generalizações, sem nenhum tipo de. Não, isso aqui não. Não, a gente precisa trabalhar a diversidade. A comunicação não violenta, ela trabalha justamente os conflitos, porque os conflitos, Vivi, são importantes. sim, A sim, divergência faz com que a gente cresça muito mais, que a sim, gente prospere, né? Só que é preciso saber como administrar, como gerir isso. Quando você aplica a comunicação não violenta, significa que você está disposto a ouvir o outro e vice-versa. A comunicação não violenta, a gente tem uma frase muito bacana que diz o seguinte: uhum, a comunicação não violenta, ela constrói pontes e não muros. E hoje tem muita gente querendo construir muros em vez de pontes. Só que sim, os muros tolhem. Os muros não permitem a nossa troca. As pontes não. As pontes permitem o ir e vir. Então, de forma muito simbólica, sim, essa construção ela é muito mais prazerosa e edificante para cada um de nós do que muros. Os muros fazem com que a gente enxergue só o nosso habitat, enxergue exato, só a nossa verdade. E nós não temos uma verdade que seja absoluta. Mas muitas vezes a gente não quer ouvir o outro. Ao sim, não ouvir o outro, você se isola. E a gente não nasceu para viver isolado. O mercado corporativo, eu não consigo uhum, viver simplesmente com o que eu acredito e poucos. Eu preciso sim, expandir isso. Então, é possível sim. A comunicação não violenta não é algo recente, ela surge lá na uhum, década de 70. uhum, Quem construiu foi um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg, e ele era chamado justamente para atuar em conflitos, até mesmo conflitos de guerras, e ele demonstrava seguir uma linha muito parecida com Gandhi. Por isso que as pessoas acham que a comunicação não violenta é aquela comunicação que é simplesmente baixar a cabeça e aceitar tudo. Não. A comunicação não violenta significa que os conflitos vão existir, mas você vai ter justamente sagacidade de saber como administrá-lo e dessa forma ser bom para você e para o outro. Quando alguma coisa é bom apenas para você, não está legal. Empresário, quando apenas ele está ganhando, é muito efêmero isso. Isso não sim, vai ganhar escala. É preciso que hajam mais pessoas envolvidas nessa cadeia produtiva. Então, é isso que prega justamente a comunicação não violenta. Essa harmonia de justamente buscar fazer com que cada vez mais as pessoas se entendam e se respeitem, acima de sim. tudo. Porque não podemos, não nascemos para viver sozinhos, né? Apesar que alguns tentam, mas é impossível, É né? impossível, André. Eu acho que seu tema assim é mais atual, impossível. Acho que todo mundo está passando por isso. Você tem que ter, Sim, acima de tudo, inteligência emocional, que é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Porque sempre foi muito falado que você falar tudo que você pensa é muito bacana, né? Mas verdade. às vezes o calar-se, que eu estava vendo aqui nos comentários, teve um
comentário aqui, Janete Oliveira. Ignorar, acho que é pior do que falar. Eu acho que a gente está nesse momento, né? Que não é questão nem de ignorar, é de calar, né? Para tentar restabelecer o equilíbrio. Porque se você discutir, às vezes é o que as pessoas querem, né? O Sim. comportamento violento, ele Uhum. quer uma resposta violenta sua, né? E se você não responder com violência, você está quebrando, né? Aquele segmento ali que é o Uhum. violência gera violência. Você está quebrando aquele comportamento, né? E você está agindo de uma maneira que vai pedir um feedback diferente. Então você está mudando esse contexto, porque senão, Sim. daqui a pouco, né, teoricamente, as pessoas vão começar a querer se matar, né? Porque o comportamento vai abusivo de um lado, abusivo do outro, as pessoas vão começando a perder o respeito e perder a linha. E isso está acontecendo muito no meio corporativo, exatamente pelo que você falou. As pessoas estão no Sim. nível de estresse absurdo e estão Uhum. descontando literalmente umas nas outras, né? Para isso que a gente vai ter Verdade. depois uma live com a nossa querida Lorena Coutinho, que cuida também dessa área psicológica, tão importante que Aham. eu acho que, acima de tudo, acima de grandes profissionais, a gente tem que reconhecer os nossos defeitos, né, Andéia? Até para a gente caminhar Claro, profissionalmente melhor. Então, é um sem momento que dúvida. pede, sim, é um momento que pede, sim, muita ajuda. E se as pessoas, depois de terem passado 4 meses confinadas em casa, acharem que existe uma necessidade de você fazer uma terapia para você melhorar, para você conviver Sim. melhor com o próximo, que faça, né? Porque a gente está no momento de nos reestruturarmos, né? Emocionalmente, financeiramente, economicamente, momentos de reinvenção, inclusive dentro dos nossos próprios negócios, né? E um momento, sobretudo, de equilíbrio, né, querida André, que é o que você Sim. falou. A violência, a gentileza gera gentileza, né? Aquele velho Totalmente, ditado, né? totalmente. E a Não, e é tão violência bacana que é, a gente vai ver no outro que ele passa pelos mesmos perrengues, as mesmas dúvidas, as mesmas frustrações, as mesmas expectativas, mas muitas vezes você é condicionado, não, eu não vou demonstrar isso, né? A isso. gente mesmo, a gente, né? Somos mulheres, É, mães de família, é, temos mais do que uma jornada tripla por aí, sim, e muitas vezes a gente, vocês são mulheres maravilhas. Nós não somos mulheres maravilhas. A exato, gente tem maravilhoso. momentos, né, que a Uhum. gente desaba, que a gente chora. Isso não é demonstração de fraqueza nenhuma. Isso é justamente demonstrar o que cada um de nós pode ser, seres humanos com muitas perfeições, mas inúmeras imperfeições. E é tão bom a gente fazer essa troca, é tão bom a gente olhar para uma pessoa e se identificar. Olha, a Vivi passa pela mesma situação que eu. Sim, Né? Olha que bacana, sim, deixa eu aprender com ela. Mas não, às vezes, quando eu justamente quero transparecer algo que eu não sou, eu evito justamente esse contato tão verdadeiro que pode ser tão útil para ambas as partes, Vivi. Porque ajuda maravilhoso. quem naquele momento estende uma mão, mas o outro também acaba tendo esse retorno, né? Então, é algo mais do que necessário, a gente precisa aplicar e desenvolver isso nas pessoas. E não é complicado, isso está na nossa essência. É só a gente tirar as teias de aranha Sim, é para fazer com verdade. que isso avive, né? Não, e você falou uma coisa tão importante, exatamente isso, porque as pessoas esperam, pelo fato de sermos mulheres fortes, né, entre aspas, fortes porque a gente tem que ter esses braços todos. A mulher é essencialmente nós já nascemos, né, com esse a gente tem que, né, no mundo, nos fortalecermos. E aí a gente entra com esses braços todos e muitas das vezes a gente é como se não nos fosse permitido momentos de fraqueza, né? E Sim, todas sim, nós temos, né? Momentos que a gente tem claro, vontade de chorar, momentos que a gente tem vontade de entregar, literalmente jogar a toalha, que a gente fala, meu Deus, eu não estou sim, mais aguentando, eu vou desistir, né? E a sociedade, ela é tão engraçada que ao mesmo tempo, eu vou falar uma coisa que os homens podem não gostar, mas ela ainda é muito machista, ela obriga a totalmente. mulher a ser forte, né? Sim, É interessante isso, porque ela é machista, né? Ela quer te colocar num segundo plano, você tem que ser melhor, você tem que superar, você tem que
ter outros dons além para você crescer, mas ao mesmo tempo ele sim, cobra da mulher uma posição da mulher ser forte. E é o que eu falo, uma coisa é você estar no seu papel de empresária, no seu papel de lutadora, ou no seu papel de mãe, mas nós somos sim, humanas, nós somos mulheres, né? E nós somos, claro. sobretudo, seres humanos, como você colocou, com dias alegres, dias mais tristes e com todas as nossas fragilidades, né? Olha, Vivi, eu vou te dizer uma comunicação violenta que eu já sofri. Eu trabalho muito na área de segurança em eventos, você sabe disso. Sim, E uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: Nossa, incrível, você, mulher, trabalhando tão bem nessa área. Desculpa, eu não entendi. Não, porque é uma área que exige, né, uma certa rigidez. Ué, uhum, mas porque eu sou do gênero feminino, eu não posso ser? Eu falei, não, eu acredito que exija muito mais a questão da inteligência emocional. Que uhum, a outrora, se você falasse isso numa empresa, iam falar que você estava, né, meio que tendo sim, surtos psicodélicos. sim, Hoje, a inteligência emocional é uma das soft skills mais requisitadas, porque sem esse equilíbrio da razão e da emoção, você, no ambiente de trabalho, você não consegue ter uma performance bacana. Você não consegue fazer justamente uma produtividade em equipe. Então, sim, a gente, e eu concordo com você, não é, não, a visão que a gente tem hoje da sociedade ainda é muito machista, e isso uhum, também é violento, sim, porque se a exatamente. gente pegar os dados estatísticos no Brasil, Vivi, quem efetivamente mantém boa parte dos lares no Brasil são as mulheres. E você tem ali toda uma condicionante da Sim, sociedade ser ainda uma sociedade patriarcal, mas ela deixou de ser há muito perfeito, tempo, André, exatamente. É. né? E é o que a gente falou um pouquinho antes, né? Essa questão da mulher. Ligação ousadinha aqui, deixa eu tirar. Essa questão da gente ter esses braços todos na sociedade e a sociedade Sim, te impõe de uma forma que você tem que fazer tudo muito bem, né? E se você e as pessoas confundem muito, né? Por exemplo, você tem um viés muito doce, né? Só que você sim. é muito guerreira. Quem te conhece, que nem eu, que te conheço há mais de 20 anos, você é um avião, né? E você é de tamanha doçura. Você é um grande exemplo, porque as pessoas acham, né? Há uma grande confusão mental, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, entre você ser doce, é o que você disse, que isso eu estou aprendendo, Claro. tá? Que é a inteligência emocional, de eu aprender a, entre aspas, engolir, digamos assim, deixar um pouco para lá, escutar um pouco mais. Eu sempre fui uma pessoa muito indagadora, e isso gera muito polêmica no meu ambiente profissional, da pessoa me perguntar e eu responder, e a gente entrar numa discussão. Eu estou procurando deixar que as pessoas falem mais, né? Exatamente o que Tá, você falou. Para quê? Para que essa comunicação se torne uma comunicação não violenta. Porque a comunicação sim, violenta, Déia, ela desgasta a todos, né? Ela desgasta sim, a quem está fazendo comportamento abusivo, a quem está recebendo comportamento abusivo, e ela não sim. leva a lugar nenhum, né? E a gente Não, está vivendo ela só isso. cria, só gera precipícios. Agora, Vivi, vou te dar uma dica. É, Exatamente. não Uhum. evite não falar. Na comunicação, você se expressa pilares aí para você. É importante você se colocar, é importante que o outro saiba que alguma coisa, algo que ele fez no seu dia a dia, no seu trabalho, não foi condizente com aquilo que era esperado e aquilo que foi planejado. A intenção é justamente você buscar outras formas e outras maneiras de expressar, mas você precisa se colocar, porque senão esse calar, esse Aham, silêncio, aham. muitas vezes não permite que o outro identifique O que você onde ele está pensa? sendo falho, Sim, onde ele perfeito. pode melhorar. A questão é há maneiras e maneiras de falar. Eu vou propor aqui ó, uma frase que Uhum. certamente muitas pessoas já ouviram, e ela é até forte, que é um exemplo de comunicação violenta. Alguém chega para você e fala: seu trabalho é um lixo.
Uhum. Olha o teor dessa frase. Sim. Como é que a gente transformaria essa. Ah, o trabalho não está suficiente, então o que, que eu posso fazer? Olha a maneira que você Uhum. poderia se colocar perante a essa pessoa. Primeiro, você vai ter que fazer uma observação sem julgamento, Sim. uma observação dos fatos. Uhum. Segundo, você vai ter que se colocar, dizer a sua emoção, o seu sentimento. Uhum. Depois expor uma necessidade e fazer um pedido para que justamente aquilo tente ser articulado para ser aperfeiçoado lá na frente. Então, nessa frase que a gente pontuou, seu trabalho é um lixo, isso é Uhum. comunicação violenta. Como é que a Sim. gente transformaria esses Uhum. 4 pilares da comunicação não violenta? Sim. É, seu trabalho está completamente fora daquilo que a equipe tinha pretendido. Isso me Uhum. afetou diretamente porque eu sou sua líder. E eu Sim. gostaria de saber o que, que nós podemos fazer juntos Uhum. para reverter essa situação. Vamos conversar? Claro, Vivi, que dá muito mais Uhum. trabalho, você tem que ter um vocabulário Exatamente. muito maior, você tem que ter mais tempo, Uhum. mas em termos de resultado, não tem nem comparação. Você ganha o seu funcionário, o seu colaborador, você Exato. ganha um aliado. Porque Perfeito, quando Dé. você usa da comunicação violenta, você ganha um adversário, você ganha um oponente, e não uma pessoa que vai estar junto com você. Pensa isso em equipe de trabalho. Pensa isso nos promotores de venda. Pensa isso, né, num grupo de guias. Pensa Sim, isso dessa sim. forma, onde você realmente consiga aglutinar todos como um verdadeiro time, uma verdadeira equipe. Se o uso da comunicação violenta prevalecer, Uhum. a gente não vai conseguir ter resultados que sejam positivos e que, porventura, justamente amplie aí o escopo de êxito de uma empresa. Exatamente, André, que colocação perfeita e oportuna para o momento atual. Assim, acho que esse workshop ele tinha que acontecer exatamente agora que estão todos vivendo dessa maneira, né? E a gente Sim, tem até aquela teoria antiga, né? Que até para você criticar alguém é interessante você começar elogiando aquela pessoa para depois você sim, poder a falar alguma técnica do coisa. rapport, exatamente. Exatamente, né? E as pessoas estão esquecendo disso, né? E estão entrando com essa comunicação violenta, aonde gera o quê? Desânimo, né? Baixa de autoestima, Sim, né? Vontade de não continuar, porque se você falar exatamente o que você está falando, o teu trabalho é um lixo, tudo que você faz não serve, olha só o que eu estou uhum, falando. Eu estou falando para aquela pessoa e aquela pessoa vai receber aquilo e ela vai perder a vontade de continuar. com Agora, se certeza. eu falar, olha, vamos tentar melhorar aqui, o que você acha da gente ter umas ideias novas, né? Da gente Sim, poder elaborar umas estratégias bacanas. Olha a sim, diferença. Né, a gente está pegando aquele potencial da pessoa, jogando lá para cima e ela vai pensar, poxa, eu tenho essa possibilidade de ter ideias novas, de produzir de uma forma mais dinâmica. Agora, se você pegar e falar, toda hora isso, toda hora você faz isso errado, você já está uhum, jogando a pessoa ali no chão. Aí que vontade que ela vai ter? Eu não quero mais nem fazer isso nunca mais, né? Porque a gente tem verdade. essa coisa da nossa. Ninguém gosta de ser tratado mal e ninguém gosta de ser criticado. O seu trabalho, como você colocou com Claro, prioridade da comunicação violenta, o seu trabalho é um lixo, né? sim, Então, é muito importante, né? E às vezes as pessoas fazem isso sem perceber, né? sim, Imperceptível. Quando elas viram, elas já ofenderam, elas já desmotivaram, elas jogaram para baixo, e aí elas se vitimizam, né? Porque a própria pessoa que faz essa comunicação violenta, ela fala: por que, que eu não estou me fazendo entender? Né? Como não está se sim, fazendo entender? Você está ofendendo uma pessoa, né? Então você uhum, quer que ela se comporte como? Com iniciativa claro, ou que ela se sinta humilhada por causa daquilo, sim, né? sim, Então isso é uma sim, cadeia destrutiva, né, querida Andréia? Ela não leva a verdade. lugar nenhum. E na comunicação não violenta, você Aham, tem o pleno exercício da empatia, essa palavra que tantas pessoas falam, mas aham, poucas realmente praticam. Porque aham, na empatia você se permite realmente enxergar
e interpretar os fatos pela Uhum. ótica da outra pessoa e não pela sua. Sim, A outra pessoa, ela tem bagagens, ela tem experiências, histórias vividas que certamente são muito diferentes da sua. E o grande problema é que a gente pensa no outro com a nossa cabeça. exatamente. E aí Perfeito. não tem como dar certo, porque a gente não permite enxergar que cada um é um indivíduo distinto e tem justamente todo esse cabedal, né, que os distingue, todas as suas vivências, todas as suas formações, todos os seus traumas. Algo que para você não é traumático, para o outro pode ser imensamente. E você não tem essa generosidade de enxergar isso. Para você não é. Para você está tudo bem, mas para o outro não. Então, a Exato. empatia, ela está inserida na comunicação não violenta. E enxergar o outro já é um encaminhamento de que você está tentando ali buscar uma aliança. As Sim, alianças sempre são muito mais pródigas do que justamente a separação. a Por isso que a gente separação. fala É pontes e muros. perfeito, E no querida ambiente André. corporativo, a gente passa mais tempo Sim. envolvido com esse métier do que com as nossas famílias, né? Com o nosso meio social. Então, a importância da gente realmente transformar o nosso ambiente num ambiente prazeroso, num ambiente Uhum. gostoso, num ambiente que haja verdadeiras trocas, em que eu possa aprender independente de qual seja o seu nível hierárquico, o seu nível educacional, todo dia. Se a gente Uhum. não aprender alguma coisa, é para desconfiar. Porque enquanto a gente estiver respirando e aqui nessa nossa jornada, a gente tem muita coisa para aprender. Maravilhoso, Andréia, que perfeito. As pessoas estão amando aqui o workshop. Eu também estou apaixonada, que era para eu falar pouquinho, deixar você falar mais, mas o momento é tão oportuno, né? E as coisas Não, estão é troca. acontecendo, né? Estão acontecendo com todo mundo, né? Que é de suma importância a gente colocar isso para a gente ver e até para que isso sirva de alguma forma para as pessoas ponderarem, né? Quem estiver nos assistindo, quem assistir posteriormente, para analisar seu próprio comportamento, né? Será que eu estou Sim, agindo com o sim, próximo com sim, respeito, né? Outra coisa, essa questão hierárquica, por mais que você esteja acima, aí quando você está acima é pior ainda. Aí é um motivo de você tratar melhor ainda quem está abaixo de sem você, dúvida. né? Uhum. Porque você tem essa questão hierárquica que você teoricamente já está acima da pessoa. Então você não pode chegar para um funcionário teu e falar de uma forma grosseira, de uma forma arrogante, de uma forma petulante ou de uma forma debochada, que às vezes tem a questão da comunicação abusiva que também é o deboche, né? Isso Sim, o tudo não é sarcasmo. o Uhum. sarcasmo, né? Isso tudo está englobado aí na comunicação que a gente chama, que a gente está conversando aqui, que é o assunto de hoje da comunicação violenta, que é o que você disse, né? Que isso não leva a lugar nenhum, principalmente no ambiente Não, corporativo, e né? Vivi, como que você pode pedir para o seu funcionário ter todo um acolhimento especial com o seu cliente, com o seu consumidor, se você mesmo não consegue fazer isso para com ele? Então, o que, Ex que ele pensa? Bom, a Andréia não olha na minha cara, a Andréia não faz uma saudação, a Andréia não emite um sorriso. E ela está pedindo para eu fazer isso para o cliente para quê? Então, você mesmo não é a fonte desse Uhum, tipo de exemplo, de referência. Como que o seu funcionário vai fazer isso? Aí é exatamente. meio que exigir algo que você mesmo está demonstrando que não é tão importante, porque se fosse importante, você seria Perfeito, o primeiro André. a aplicá-lo, não é? Maravilhoso. Muito bom, maravilhoso. Perfeito e super oportuno para o momento que a gente está vivendo agora, né? Para que as pessoas parem um pouco para pensar, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas ficaram aí confinadas por tantos meses, né? Algumas se Uhum, modificaram, tentaram melhorar e outras, eu acho que pelo próprio desespero da situação econômica, política, toda essa insegurança que a gente está vivendo, não adianta sim, nada que eu costumo falar, você pegar os seus problemas e jogar
em cima das outras Não, pessoas, né? Porque às vezes esse verdade. comportamento abusivo nem sempre a pessoa está merecendo receber aquilo. Às vezes Não, eu estou de mau humor, digamos, né? E eu pego e descarrego aquele problema que eu estou em cima do meu próximo, do meu colega de trabalho, que não tem nada a ver com o meu problema, né? Vivi, eu vou te dar um exemplo concreto. Domingo eu Uhum. fui votar aí no Rio de Janeiro, fui Aham. às 7h45, que não era um horário apenas para o grupo de risco, podia ter a preferencial, mas podia outros ir. Como eu tinha que Sim. voltar para São Paulo, eu fui Uhum. logo cumprir meu dever cívico. Sim. A minha sessão, a urna, faltava uma pessoa para eu votar, a urna deu bug, quebrou. Uhum. Aí a equipe lá, os voluntários mesários foram informar, olha, é, vamos ter que interromper porque a urna quebrou. Vivi, o que eu vi foi um show de horrores, porque as pessoas começaram de cara amarrada, Sim. começaram a falar mais alto, começaram a falar grosserias. Aquelas pessoas que estavam como voluntárias, né? Sim. Cumprindo ali o papel para que a gente pudesse cumprir o nosso dever, começar a ser alvo de, sabe, palavras assim Sim. terríveis, terríveis. Tudo bem que era realmente uma desorganização, mas Uhum. não precisava chegar nesse ponto. E aí você, frente a isso, você não tem como ouvir e ver e ficar simplesmente em cima do muro. Você tenta ali conciliar, acalmar os ânimos. Uhum. As pessoas, quando se frustram, Uhum. elas tendem justamente a criar algum tipo de situação para externar isso naquele que está na sua frente. Exatamente. Então você está Exatamente. passando, vai ser você. Isso. E não dá para ser assim. Aquela pessoa não tem nada a ver com aquela situação. Ela está sendo ali um intermediador, ela está sendo ali um meio, né, que por acaso estava presente naquela relação. Mas a gente tende a descarregar toda a nossa frustração, toda a nossa raiva. Sim. São emoções primárias, mas são emoções primárias pesadas, negativas, que a gente também tem Exatamente. que saber dosar. A gente precisa não gerar isso algo que justamente crie ainda mais um abismo entre as pessoas, porque aí você não tem ações colaborativas, você tem ações que vão ser rivais e que Uhum. vão gerar combatividade e não colaboratividade. É, não, perfeito, André, exatamente. É o que está acontecendo no meio corporativo, é o que está acontecendo entre as pessoas, é o que está acontecendo. E que bom que você está falando isso de uma forma tão clara, né? Que está todo mundo Uhum, aqui entendendo, concordando, as pessoas estão falando não podia ser um tema mais atual. Então a gente vê que isso é um caso que não está acontecendo isolado aqui comigo, está acontecendo com praticamente a maioria das pessoas. Por quê? Porque sim, essa falta, como você disse ali no início, do teu autocontrole, de você pegar o teu nível de estresse, que seja pela pandemia, econômico, sim, financeiro, e colocar em cima do outro, né? Quer dizer, uhum, por muitas das vezes, de cima para baixo, numa área hierárquica errada, de uma forma errada, criticando, como você mesmo colocou, você é um lixo, você não serve para nada, não sei o que você está fazendo aqui. Quer dizer, o que a pessoa vai fazer depois dela escutar isso tudo? Ela vai pegar as coisas dela, vai querer ir embora, ela não vai querer dar uma sim, reviravolta, né? Então vamos falar agora de coisa boa, que é a comunicação não violenta, né? Que eu acho que a isso, gente já deu uhum. o recado aqui maravilhoso para todo mundo que está nos assistindo. Eu já vi aqui muita gente entrando aqui que está sendo muito pertinente. Muita gente aqui que está participando da nossa live, que vai ser bom estar escutando, inclusive, tudo isso que a gente está falando aqui. Até porque, como você falou em questões hierárquicas, tem o efeito cascata. Eu vou Aham. recebendo dos meus superiores e vou colocando para baixo também. Uhum. Sim, Então, sim. é algo que, olha como é como se fosse mesmo uma onda, mas é uma onda que a gente tem que barrá-la, A a gente gente tem que tem que não cortar, né, deixar ir Déia? adiante. A gente que está tendo essa percepção do universo, né? A gente Sim, tentar cortar, né? É o que eu falei, você colocou com uma forma, com muita prioridade, é você ao mesmo tempo tentar se calar um pouco, de se calar não na questão de não colocar suas opiniões, como você disse, Vivi, você sim, também sim. tem que colocar as suas opiniões para ser
compreendida. Mas tentar deixar o outro, quando ele perder um pouco a linha, falar sozinho, que é a tal da comunicação violenta, né? Sim, sim. Deixa ele gritar com a parede, porque uma hora ele vai parar e ele vai se acalmar, né? E Mas, você não... olha, um bom exercício é você Ah, entrar em grupos de discussão em redes sociais, aham, de temas que são temas inflamados. Ontem mesmo eu fiz isso, gerou mais de 73 comentários só com uma pessoa. Então, aham. eu fiz uma observação de uma forma muito elegante, muito ponderada. Eu sou assim, eu não sei se é de outra forma, É mas verdade. era demonstrando a minha contrariedade em função de uma situação. A pessoa já veio com todo o arsenal de pedras que ela podia ter. Só Uhum. que eu fui justamente tentando manter o diálogo. Bom, no final, eu já consegui descobrir que a pessoa é do Império Serrano, que ela é botafoguense, enfim. Eu permiti que justamente essa pessoa buscasse o mínimo de equilíbrio para que a gente pudesse ter um diálogo e demonstrar que no final a opinião dele não é melhor nem pior que a minha. É apenas uma opinião diferente e está tudo Sim, bem. A gente consegue conviver como carioca, é carioca, como carioca que somos, porque a única coisa que a gente quer é o bem da nossa cidade e o nosso bem-estar coletivo. Só que a gente tem pensamentos que podem ser díspares. Mas sim, vamos tentar, vamos conversar de forma civilizada, sem barbárie, né? sem sim, gerar no outro uma repulsa imediata. Dá perfeito. trabalho, Vivi? Dá, ninguém quer perder Dá muito tempo. mais, né? Porque o bate-boca ele é fácil. Você fala aqui, eu falo ali, e as pessoas ainda hoje colocam isso como se fosse uma coisa positiva, né? Ah, eu falo Sim, mesmo tudo que eu penso na cara, e aí é isso uhum, que gera os estresses, em vez de dar, que dá claro, muito trabalho da gente sentar e falar, vamos tentar conversar aqui ponderadamente, respeitando eu a você, né? E sim, a gente colocando todos os pontos que não me agradam, que precisam ser melhorados. Isso dá muito sim, mais trabalho, né, do que você por chegar e aí. falar: olha só, você não está fazendo nada direito. Já acabei de falar. Agora, para eu começar a falar numa linguagem, né, mais construtiva, dá trabalho. Mas se a gente não fizer isso, né, André? Como é que a gente E vai Vivi, caminhar? muitas vezes, quem exerce a comunicação violenta o faz primeiro consigo mesmo, Sim, sim, né? sim, Ele, é, ele se fecha tanto e ele só consegue enxergar coisas pesadas, negativas sobre ele mesmo. Então, a exato. visão que ele tem do entorno é na mesma vibe, como as pessoas falam. Mas Está na é, mesma É a sintonia. história do espelho, né, querida Andréia? Nós somos espelhos de nós mesmos. Então, quando a gente aponta o dedo ali para criticar uma pessoa, muitas das vezes a gente está falando do nosso defeito, né? E a gente está jogando aquilo em cima do próximo, né? Então a gente tem que aprender a se Ó, quando conhecer você melhor. aponta, você tem um dedo para o outro e três para você. É Muito isso mais para aí. você do que para o outro. Mas você não Maravilhoso. quer enxergar. Você joga no outro, tipo, o problema é dele. Não, 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 o problema é seu, né? Exatamente, perfeito. Não, o tema está tão interessante e gostoso de conversar, e as pessoas aqui agradecendo, que a gente já está assim, chegando mais para o Chega. finalzinho. A gente tem alguns tópicos aqui que eu vou pontuar, tá? Para a gente poder Tá. desenhar aqui o nosso workshop, que a gente começou aqui num bate-papo tão interessante, mas as pessoas estão adorando. Eu acho que foi pertinente, eu acho que foi importante, né? Porque às vezes a gente acha que isso está acontecendo só com a gente, então a gente vê que é um momento de estresse geral. Né? Então, que todo mundo está passando por isso, ou já passou, que eu estou vendo aqui o Anderson até colocando que ele trabalhava num local que ele ficava quieto, fez assim por 7 anos, quer dizer, sofreu um comportamento, Nossa. né, um abuso moral, né, de uma comunicação violenta por 7 anos, quer dizer, isso atrapalha muito a vida da gente, né, porque às vezes a pessoa Sim. hierarquicamente tem que, literalmente, popularmente falando, engolir sapo, então chega em casa nervosa e nos momentos de lazer acaba não aproveitando por conta do estresse que ela viveu no momento em Sim, que ela devia aí estar do trabalho produzindo. leva para a família, leva para o grupo da igreja, leva para o grupo da faculdade, ou seja, alastra, né?
Exatamente. Então, isso a gente tem que, pelo menos, estar aqui para poder ajudar, né, a mostrar isso para que as pessoas enxerguem, se enxerguem, né? Poxa, isso está acontecendo Sim, comigo também, isso já aconteceu, ou também se enxerguem no inverso. Poxa, eu estou fazendo isso, sim. imperceptivelmente eu posso mudar, posso Uhum. melhorar. Né? E é para isso que nós somos, acima de tudo, né, Dé? Você com a sua expertise de eventos, eu com a minha de turismo, mas também passando, podendo passar alguma coisa de bom nesse momento tão complicado que a gente está vivendo, né? Querida André, Verdade. voltando aqui para a comunicação não violenta, a gente já está falando da Tá. não violenta, né? Que na sua Aham. prática, né, dizem que é uma demonstração de pura passividade. Você acha que isso procede? A gente mudando aqui, tá, gente? A gente já está falando para comunicação não violenta, para Aham. comunicação pacífica, né? E que as pessoas confundem muito, que você chegou até a me dar uma dicasinha ali no início, falou, Vivi, né? Não é bem Aham. assim, também não é ficar calada, né? É A verdade. gente também tem que colocar um pouquinho a nossa opinião, mas de uma forma diferente, né? Exatamente. A gente tem que justamente desenvolver essa habilidade. Sempre, sempre sermos honestos e sinceros, mas saber como que vamos entregar essa mensagem. Eu posso escolher palavras que vão justamente, nossa, ser um tsunami de emoções e arrasar uma pessoa. Ou eu Sim, posso escolher palavras que vão acarinhar e acolher aquela pessoa, que vai fazer com que ela tenha um impulso para justamente melhorar, se desenvolver. A decisão está nas nossas mãos. Então, cabe cada um de nós saber. Eu tenho um mantra de vida que é uhum, muito bacana, que diz o seguinte: em primeiro lugar, as pessoas, o resto vem depois. E eu uhum, uso isso em tudo, no meu trabalho, na minha vida particular, pessoal. Vivi, as pessoas são a prioridade. Depois a gente vê o resto. E dependendo da forma como você abraçar essas pessoas, sim, como empresário, como um líder, como executivo, tenha certeza que o resultado, esse resto, vai ser muito bom. Porque essas pessoas vão estar com você. Você vai desenvolver nelas uma relação de confiança e lealdade sim. que, nossa, haja qualquer É intempérie, isso aí. qualquer crise que aconteça, elas vão estar lá. E isso é o bem mais precioso, é o capital mais precioso que uma empresa pode ter. São os seus Ex- funcionários leais e em Uhum, alinhamento com as diretrizes da sua empresa, da sua organização. Mas para isso você tem que ser o exemplo. Para isso perfeito. você tem que ser a referência. Caso contrário, aquele discurso oco, aquele É, discurso que é, não consegue se manter. A sua prática tem que ser igual ao seu discurso. Não dá ex- para ser diferente. E a gente vê tanta exatamente. gente que tem tanta oratória bacana, Isso, mas nossa, é um é, desastre, é um é, desastre. Então, exatamente. isso é algo que a gente precisa retomar. A situação hoje é muito difícil para todo mundo, para nossa área, então, nem se fala, mas criar ainda na base de um desespero, um estresse adicional, não vai nos ajudar. Sim, Está mais do sim. que na hora da gente sentar, né, Uhum. ouvir de cada um, onde cada um ali pode contribuir, porque com certeza uma cabeça pensa muito melhor junto de outras do que Sim, isolada e sozinha, sem né? dúvida nenhuma. Eu acho que até a questão, né, da gente, porque ninguém aqui é, né, monge budista, que você fique equilibrado 24 horas, né? Então a gente pode ter até os Sim, nossos próprios momentos, né? A gente está com essa percepção, que é uma coisa interessante, que muita gente ainda não está, então eu acho que esse workshop está sendo de fundamental importância para todo mundo se ligar um pouquinho, né? Quem não está tendo sim, vai escutar e vai tomar um pouquinho para si para poder mudar essa ação, né? Modificar essa ação, né? E então, mesmo que a gente tenha alguns momentos que a gente tenha essa percepção, né? Mesmo que no meio uhum, corporativo, de entender que uhum, errou e se comportar para pedir, olha, realmente eu estava nervosa aquele dia, você me desculpa, né? Será que você pode? Eu sei que, né?
eu estou errado, né? Porque o ser humano também tem uma dificuldade, né, de pedir desculpa, né? Acha que está se É terrível, humilhando, que né? está. E muitas das vezes, às vezes a gente vê mesmo, né, num descontrole qualquer, falar alguma coisa que não quer. Mas Sim, por que não você tentar esse reequilíbrio pedindo desculpas através? Não é isso, sem isso é um dúvida. sinal de superioridade, não é de se humilhar, É né? assim como elogio. As pessoas acham que você elogiar o outro Uhum. significa que você vai se diminuir. Pelo contrário, Isso. elogiar o outro significa o quanto que você foi observador, o quanto que Uhum. você foi sagaz. Mulher, então, não pode, eu não posso chegar para a Vivi e falar, não, eu não vou dizer que a Viviane está linda. Porque se eu Uhum. disser que ela está linda, parece que eu vou me colocar num estágio inferior de feiura. Para que isso, né? A gente tem que aprender realmente a falar de forma sincera o Sim, que é bacana, elogiar as pessoas, sim, talvez seja um dos gestos mais nobres que pode ter, porque verdade. você demonstra a sua humildade e a sua consciência de enxergar realmente um fato, algo que é bacana e que merece ser compartilhado, sobretudo quem é alvo do elogio, né? A gente É, precisa elogiar mais, a gente precisa buscar justamente uma forma de fazer com que o outro se sinta realmente uma parte ali integrante de uma corrente, que cada um de nós é um elo. E sim, esses elos, para serem fortalecidos, eles precisam justamente ter, né, esse cuidado, esse zelo, essa responsabilidade. Cada um de nós, sobretudo que trabalhamos com pessoas, tem sim, uma responsabilidade enorme, porque a nossa atuação, o nosso comportamento, ele pode ser uma condição sine qua non para que aquela pessoa evolua, se desenvolva cada vez mais, ou ela entre numa situação muito difícil em que ela não vai conseguir segurar a sua sanidade mental. E a gente vê, Vivi, quantas doenças, sim, depressão, distúrbios emocionais, sim, suicídio, que sim, são justamente levados em função desse total desespero e até mesmo exatamente. exclusão dessas Sim, pessoas, né? sim, exatamente, perfeito, porque ele sai do emocional e vai para o físico, né? Você, quando você Uhum, está muito estressado, você fica mais tendencioso, com a sua imunidade mais baixa, e aí sim, vai aí uma série de coisas, né? Que às vezes você fala, eu não estou aguentando mais, eu estou estressado, eu acho que eu vou explodir. Pronto, eu sou uma dessas. verdade, Aí eu caio de cama. Caio de cama. é, Quer dizer, né? É verdade, que você somatiza, né? E cada um de um jeito, né? Algumas pessoas, sim, entre aspas, com a gente falando ainda da comunicação violenta, engolindo, outras respondendo, mas de alguma forma absorvendo aquilo, chega num sim, determinado momento que você não aguenta, você entrega a toalha. Como é que você entrega a toalha? Às vezes, muitas das vezes, como você disse, com uma sim, depressão, com uma doença, sim, caindo de tomando cama, medidas, né? né? Porque Exatamente. É a violência contra si, né? é, exatamente, porque o que está aqui vai para o teu corpo, né? Não tem jeito, Sim, ele sim. desce, né? Uma hora que você não aguenta mais, você explode, vai para a tua saúde. E às vezes, Vivi, uma palavra pode fazer toda a diferença, Sim, sim. né? É o que a gente estava falando, né? Do desculpar, né? Ou vamos tentar melhorar muitas das vezes, né? Porque tentar melhorar é muito legal, quer Exatamente. dizer, porque já tá bom, então vamos tentar fazer melhor. Agora, tá um lixo, né? Não tem como ser bom o que tá um Não, e lixo, Vivi, né? tem pessoas que têm isso já tão enraizado que Sim, mesmo que ela sim, se policie, ela tem muita dificuldade de agir diferente. Então, o pessoal da área de recursos humanos tem que ficar muito atento, porque tem pessoas que podem ter inúmeras competências técnicas, mas não têm as habilidades emocionais para liderar uma equipe, para sim, comandar uma equipe. sim. Então, ela precisa ter ali um encontro de uma outra forma de catalisar aquela potencialidade dela. Mas, como gestor de uma equipe, talvez não seja mais adequado. Exatamente, perfeito, querido André. Olha, já são 4h06. Olha como o Ó. tempo voou. Você falou para mim que tinha um exercíciozinho que você queria fazer com as pessoas Então, aqui. são essas várias frases. A gente tem várias frases que a gente pode falar. Eu queria deixar só uma curiosidade que eu acho tão bonita essa simbologia.
Eu gosto muito de mascote. A própria Nice Viápia tem um mascote, não Tem, tem? tem. Mascote é um elemento de O comunicação que apinho eu é amo, muito traduz bacana. muito da empresa, né? E a CNV, a Comunicação Não Violenta, tem um mascote também. Você sabe qual é? Não. É a girafa. Ah, que bacana, Sabe por né? quê? Porque a Ah, girafa é o mamífero que tem o maior coração entre todos os seus pares e aquela que, pela sua envergadura, consegue enxergar horizontes que muitas vezes os outros não enxergam. Por isso que a girafa é a mascote da CNV, porque a CNV traduz exatamente isso. A gente tem um coração maior e enxergar algo que muitos não estão enxergando. Eu acho muito simbólico muito bacana. essa Gente, escolha, CNV, né? comunicação não violenta, tá? Então, para Não, quem está achando que a gente está batendo um papo aqui sobre. Não, existe uma sigla, existe um símbolo, né? É uma coisa séria, né? é uma É, é teoria uma desenvolvida, teoria. tem centros de excelência de comunicação não violenta espalhados pelo mundo inteiro, e que bom que as pessoas estão querendo mais ouvir sobre o assunto. Agora a gente tem que parar só de ouvir e colocar em prática. Sim, sim. E dá uns conselhos, Andréia, para todo mundo que está assistindo aqui, para que a gente possa, né, aquela história do mais amor, por favor, né, para que a gente possa, pelo amor de Como diz Deus, uma figura icônica do Rio, folclórica, o profeta profeta Gentileza, né? gentileza. Que justamente pregava isso, né? Vamos ser mais gentis com os outros. O ser gentil com o outro não significa que você vai usar de um mecanismo que não é verdadeiro, não é isso. Na comunicação não violenta, a gente justamente busca enaltecer de uma forma muito objetiva e pragmática, mas sem ferir o outro, Sim. sem gerar uma mágoa no outro, sem gerar ressentimento. É aquela velha máxima, Vivi, que é tão antiga, é de uma sabedoria popular fantástica. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. É só Perfeito, isso. é só Tudo bem que tem isso. gente que gosta de ser maltratado, mas é um percentual muito pequenininho. É. É um percentual muito pequeno. É, a maioria gosta realmente de ser bem tratado. A maioria gosta que o outro olhe nos olhos. A maioria gosta de ter É. atenção. A maioria quer que justamente o seu gestor, quando um trabalho foi entregue e não está adequado, que aquele gestor sente com ele de forma individual e não em grupo e Aham. faça a técnica que você tão bem lembrou do rapport. Primeiro, Uhum. faça um comentário positivo, faça um Sim. elogio. Não é possível que aquela pessoa não tenha nada que tenha ali, né, se Uma, revelado majestosamente para ser elogiado. E aí só depois comece com as situações que não são tão agradáveis assim, que são delicadas, mas precisam ser comunicadas, que precisam ser justamente ali transmitidas para que a gente tenha melhorias, para que a gente possa caminhar. Nunca uma empresa vai atingir o patamar da excelência, nunca. Excelência uhum. é a utopia, mas a gente Utopia. tem que estar sempre no caminho, tem que estar Sim. sempre nessa jornada. E eu preciso justamente das pessoas. Não existe empresa sem pessoas. Ah, mas as empresas de tecnologia, das TICs, têm pessoas por trás. As Aham. pessoas é que regem justamente o mundo que a gente vive. Então, vamos investir em tecnologia? Vamos. Vamos investir em maquinário? Vamos. Vamos investir em todos esses acessórios, porque o elemento principal são as pessoas. E essas têm que vir em primeiro lugar. As pessoas em primeiro lugar, depois o resto. Se a gente usar esse pensamento, a gente já vai conseguir se policiar. E policiar começa, às vezes, na nossa casa, começa nas nossas redes sociais, Sim. começa com a nossa equipe de trabalho. E quando a gente vê, a gente já está tendo uma flexibilidade, a gente já está tendo uma convivência muito mais bacana com a comunicação não violenta. E você vai ter tanto prazer, você vai ter tanta satisfação de ver o desabrochar de outras pessoas, porque você se desabrocha também. Quando o outro Exatamente. cresce, você cresce Você junto. cresce. Então, É. não
tem outra, não há outra alternativa e outro recurso. A gente precisa colocar a comunicação não violenta como a prioridade, não existindo outra opção. Vai dar para mudar todo mundo? Claro que não. Mas se a gente Sim. começar aos pouquinhos, a gente já vai ter aí um grupo bem interessante. E foi o que você colocou lá no início, né, Déia? O fato de nós somos, principalmente as mulheres aqui, todo mundo fala, Vivi, você tem um discurso feminista, não é isso. É porque nós somos mulheres. Eu Hum. falo que eu sou feminista, mas eu sou feminina, né? Nós somos, Mas o que é ser né? feminista? Os homens precisam ser feministas, né, Aham, Vivi? exato, Antes de tudo, perfeito. eles precisam ser, porque o feminismo é ter a igualdade entre meninos e meninas, não é? Então os homens também Exatamente. podem ser feministas, por que não? Exatamente, perfeito, né? E essa coisa que você colocou também com maestria de você se permitir, nem sempre ser aquela pessoa, né, que, não, não posso ter os meus momentos de mais fragilidade, não posso ter os momentos, né, que eu possa sentar e conversar, de você ter que ser praticamente um escudo ali, né, perante a Sim, sociedade pelo fato de você ser mulher, ser uma mulher forte, né, por estar abraçando a gente tantas causas, então as pessoas confundem muito esse fato de você, né, ter esse empenho muito grande perante a vida, então você tem que ser uma pessoa sem coração? Não, existe sim. uma sensibilidade que você está colocando aí com tanta doçura, né, do Uhum. CNV, que é exatamente o que a gente está colocando aqui, do comportamento não violento, que a gente está falando Sim, desde da questão, né, do ambiente corporativo até dentro da sua casa, como você mesmo sim, disse, a gente acaba carregando de um lado para o outro, né? A gente trabalha, então o que a gente tem no nosso trabalho a gente vai levar para a nossa casa, o que a gente tem na nossa casa a gente vai trazer para o nosso trabalho, não tem jeito, uma sim, coisa está ligada à outra, né? E assim, eu acho que a gente ficaria horas falando sobre esse assunto maravilhoso aqui. com Não, certeza. foi de uma importância, Andréia. E, Andréia, assim, com tanta maestria dentro do que você já faz, né, do seu trabalho belíssimo. Andréia é uma águia dentro do que ela faz, no bom sentido de fazer acontecer, né, esses 30 anos acontecendo de uma forma maravilhosa, encantadora, tanto que seu reconhecimento vai além muros, né, com tanto quanto embaixadoras de turismo do Rio de Janeiro, quanto os seus eventos conhecidíssimos pela qualidade, né, e pelo empenho que você tem e seu comportamento singular, né, da gente entrar. E uma vez eu fui fazer uma palestra, né, na ABAV, né, e a Andréia, com o mestre de cerimônias que estava organizando tudo, eu te confesso que eu cheguei lá, que eu não estava conseguindo respirar. E André, com aquela Aham, calma, falando comigo como você está falando agora. Vivi, seja sim, bem-vindo. Então, você transmite essa paz, esse carinho, esse amor, que é da sua personalidade. E que bom que você pôde trazer para a gente hoje isso tudo, porque, acima de tudo, de grandes profissionais, né, querida André, nós precisamos ser boas pessoas, né? Porque se a gente não for, verdade. a gente não consegue ser bom em nada, né? Então a gente Não, tem que não. começar sempre E melhorando. assim, as máscaras caem, né, Vivi? A gente precisa ser genuíno e autêntico sempre, né? Exatamente. Perfeito. Eu acho que nessa pandemia caiu foi a máscara de todo mundo, né? Caiu, foi. Quem tinha foi embora, né? E agora ou as pessoas se reinventam, né? Ou elas não vão chegar a Sim. lugar nenhum, né? Minha querida Andréia, linda Andréia Nakane, linda, maravilhosa, mulher bonita por dentro e por fora. Obrigada, Deu um Vivi. orgulho tê-la como uma entrevistada sempre. É Sim. sempre um aprendizado estar com você. Infelizmente mesmo, a gente está chegando ao final, que eu gostaria de que esse workshop se estendesse, porque é um assunto muito atual. A gente está vendo aqui pelos comentários, depois você vai ter a oportunidade de ler. As pessoas estão se Uhum. identificando completamente. O momento Ai, que é bom. esse, né? Tá todo mundo Uhum. dizendo, era isso que eu queria escutar, que bom que eu estou escutando, isso já aconteceu comigo, eu estou passando por esse momento. Então a gente vê que é um momento aí muito atual, que você tocou aí numa ferida, que é um discurso delicado, né? Vamos falar a Sim. verdade, né? Mas que é importante a gente começar, né? Sim, Ele, ele, sim, ele deixa ali algumas situações
que talvez mexa de uma forma muito profunda, mas Sim. é preciso a gente conversar, é preciso diálogo sempre, né? Ó, Vivi, quando o Baiar Boatê, você e todo o grupo o Cláudio dos embaixadores precisar, é só me chamar realmente, porque eu me identifico muito com o objetivo, o foco de vocês, a nossa cidade mais do que nunca. Sempre quando eu volto do Rio, eu volto com o meu coração dilacerado, porque não Uhum. podia ser muito diferente. Então, assim, eu me coloco sempre à disposição, o que eu puder fazer para justamente fazer com que a nossa cidade cada vez mais se desenvolva, que ela realmente tenha o seu merecido papel de destaque no cenário do turismo nacional e Sim. internacional. É só me chamar que eu vou fazer de tudo para sempre estar presente, porque é uma maneira não só de eu contribuir, mas de eu aprender também. A gente está fazendo aqui uma troca. É uma troca de conhecimento, é uma troca de companheirismo, é uma troca de coleguismo, de amizade, por que não dizer? E, sobretudo, é uma troca de energia muito boa. Então, é só me chamar sempre, tá? Obrigada, querida André. É por isso que você faz parte dessa equipe, né, dessa pluralidade, né, que são os embaixadores de turismo do Rio de Janeiro, com a maestria do nosso vice-presidente Paia Boatê, que mais uma vez criou a live dos embaixadores para que a gente possa ter esse contato além muros, né, para que outras pessoas conheçam o nosso trabalho, Sim, né, e vejam que nós somos um grupo de pessoas que se completam, né? Nós nos sim. completamos entre si, né? Você com a sua maestria em eventos e cada um com a sua singularidade, né? Fazendo, sobretudo, tudo com amor à nossa cidade e, sobretudo, com amor. Tudo que a gente faz é com amor, né? E eu falo que eu entrevistei, né, sem brincadeira, foi muita gente, né? Eu acompanhei Você viu? muitas. Eu cheguei a quase, às vezes eu tinha 6 lives por dia e eu saía enriquecida. Quando eu desligava, eu ligava para o Baiá e falava: Baiá, Boatê, obrigada, porque cada vez eu saio com mais conhecimento, né, com Sim, mais enriquecida. Então essa troca a gente só ganha, né? A gente só verdade. ganha. Né? E espero que a Sempre. gente tenha trocado essa energia maravilhosa que a gente trocou entre a gente com todos vocês, né? A Sim. Edna está parabenizando aqui, nossa querida Edna, né? E eu vou terminando o nosso Tá workshop dos bom. embaixadores, agradecendo a nossa querida embaixadora do Rio de Janeiro, nossa querida Andréa Nakane, né? Essa rainha, sobretudo, de todos os eventos, né? Que faz tudo com tanto carinho, com tanto amor, com tanta doçura, né? Com tanto profissionalismo, do qual eu tenho muito orgulho de ter entrevistado hoje. Muito obrigada, querida Andréa. Obrigada, Vivi. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo a todos vocês. Um beijo para o nosso querido Baiá Boatê e um beijo para todos que estão aqui nos assistindo, que ficaram com a gente em quase 1 hora e meia de workshop. A Uau. gente, né? E a gente ficaria muito mais. Um beijo no seu coração, querida amiga. Fique com Deus, né? Que tudo melhore para todos nós, né? E que Amém. esse workshop sirva de exemplo para todos nós, né? Ninguém é perfeito e a gente pode sempre melhorar um pouquinho mais e que a gente faça disso como um exercício diário, né? De tentar cada vez mais melhorar algumas coisas que a gente tem de errado, porque todos nós temos, né? Então, eu Uhum. acho que foi, sobretudo, um uma aula de muita coisa além da sua expertise, né? Foi uma aula de amor ao próximo, de tentar fazer com que o mundo seja melhor, é o que você disse, esse trabalho de formiguinha que aos poucos, 1 hora a gente chega lá, né? Se todo mundo Com colocar ali sua certeza. sementinha, a gente consegue 1 hora dar uma melhoradinha nisso tudo, né? Ah, a gente modifica a paisagem, com certeza. Né? Verdade. Obrigada a todos. Um beijo no seu coração, minha querida Andréa Nakane, encerrando mais o workshop dos embaixadores. Vou fechar aqui, tá? Um beijo Tá bom. e até a próxima.